Boa noite, Pemíria. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês em mais uma noite e juntos refletirmos naquilo que o nosso Senhor, Ele quer nos dizer como palavra dele para nós. Existe uma frase que é atribuída a Rockefeller, um magnata dos Estados Unidos, onde as pessoas atribuem, mas não têm certeza se foi ele que pronunciou. Mas a frase diz o seguinte: perguntando para ele o quanto que seria suficiente frente à riqueza financeira que ele tinha, respondeu o seguinte: um pouquinho mais é sempre melhor. Quanto que é o suficiente? Um pouquinho mais. E mesmo que essa frase não seja dele verdadeiramente, aparenta trazer verdades tão profundas para nós que podemos percebê-la no dia a dia com todas as pessoas. Porque essa frase, ela traz o significado de que atribuímos valor a uma quantia externa que nós temos. Por exemplo, o dinheiro. Quando ele menciona que um pouquinho mais é o que seria suficiente, ele está falando, quanto mais eu tiver, melhor vai ser para mim, porque aquilo que eu consigo conquistar como bem material é o que traz o alívio para a minha alma. Aquilo que eu consigo conquistar, que me traz segurança para o meu dia a dia, é o que vai me acalmar e me fazer deitar tranquilo, sereno na minha cama à noite. E essa mentalidade é muito parecida com a do jovem rico que se aproxima diante de Jesus no capítulo 18, se eu não me engano, de Lucas, e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz o seguinte: olha, honra pai e mãe, não mate, não furtes. E ele fala: eu já faço tudo isso desde a minha infância. Jesus olha para ele e diz: então, vai, venda tudo que você tem, doe para os pobres e me segue. Vá, vende. Se fosse até aí, acho que tudo bem. Mas quando falou vende, se desapega de tudo, aí desandou para ele. E ele falou: é muito pesado para mim, e foi embora. Esse homem que estava buscando em Jesus o segredo para herdar a vida eterna, ele encontrou um empecilho que ele mesmo colocou, que foi o dinheiro. Foi o bem material. Algo externo que ele tinha influenciou o desejo interno da alma dele. E da mesma forma como o jovem rico, possivelmente Rockefeller, assim também a igreja, a última igreja que tem a sua carta escrita no livro de Apocalipse, passa essa realidade. A igreja de Laodiceia, a quem Jesus escreve a sua carta. Laodiceia, enquanto vocês abrem, enquanto a gente projeta aqui em cima, ela tem uma característica muito curiosa, que é, dentre todas as cartas que Jesus escreve às igrejas, todas sofrem perseguição, todas sofrem prejuízo financeiro, todas sofrem hostilidade teológica e espiritual, todas sofrem perseguição do Império Romano, mas Laodiceia não sofre nada disso. Laodiceia não passa nenhum mal-estar da qual as outras 6 cartas de Apocalipse encontram dentro de si. E isso denuncia muitas coisas para nós a respeito de Laodiceia. E leio com vocês a palavra do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Nem quem
fossem um ou outro, mas porque é água como morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Amém. A igreja de Laodiceia não era uma igreja desconhecida. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, lá por volta do capítulo 4, Paulo ele vai mencionar essa carta de Colossenses, envie também para a igreja de Laodiceia. E a carta que eu enviei para a igreja de Laodiceia, mande para Colossenses. Pastor, por que nós não temos a carta de Laodiceia na nossa Bíblia? Porque ela se perdeu, e assim Deus quis. Mas o que importa nós sabermos é que essa igreja é uma igreja desde os anos 40 mais ou menos, e que tinha a influência do apóstolo Paulo ali no meio. Eles tinham escutado a respeito da grandeza de Cristo, da qual o apóstolo Paulo fala no primeiro capítulo da carta aos Colossenses. Porque o primeiro capítulo da carta aos Colossenses menciona a exaltação do Cristo sobre toda a criação, onde Paulo menciona que tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. Versículo 19, bem no finalzinho, ele menciona: o Pai quis que toda a plenitude habitasse no Filho. A igreja de Laodiceia, ela tinha aprendido já que Jesus Cristo é o único soberano, é o único todo-poderoso, é o único a qual pode interferir na vida da igreja, porque Ele é o cabeça da igreja, e que em Jesus habita toda a plenitude do universo. Em Jesus está todo o conhecimento, a sabedoria, o poder que vem do Deus o Pai. E em Jesus, e somente em Jesus, é que há descanso e alívio para a alma. Corta para os anos 90, igreja de Laodiceia, uma igreja, uma cidade, primeiramente, que existe há 330 anos mais ou menos, uma cidade nova, uma cidade que se tornou uma metrópole da sua época, completamente rica, uma cidade aonde era referência em toda a Ásia Menor e sua região no Oriente, e entrando dentro do Império Romano, vindo para o Ocidente. Uma cidade que deixaria São Paulo e Campinas no chinelo de como é produzir dinheiro. Uma cidade que teve o seu nome escrito dentro de 3 áreas. Um centro bancário, maior do Império Romano. Um centro textil, que produzia uma moda que distribuía para todos os países e cidades ao redor, que era uma lã preta que somente eles fabricavam, e também uma cidade especialista em medicina, especificamente em oftalmologia, aonde eles desenvolveram uma pomada na época, que era uma mistura com pó, que se passava perto do olho para curar certos tipos de cegueira que vinham. Uma cidade
que por volta dos anos 60, mais especificamente no ano 61 depois de Cristo, quando toda a região da Ásia Menor sofreu um terremoto e todas tiveram as suas cidades destruídas, diferente das quais eu citei domingos atrás, que era por volta da época dos anos 30, esse nos anos 61, quando há um terremoto na Ásia Menor, todas as cidades perdem seu dinheiro, perdem suas propriedades, e o Império Romano vem financiando para cada uma dessas igrejas, cidades, se restabelecer. Laodiceia falou, obrigado, passo bem, não preciso do seu dinheiro. Eu mesmo reconstruí minha cidade, porque eu tenho dinheiro. Porque eu sou capaz de me autoconstruir novamente. Porque eu tenho aquilo que é necessário para eu viver. Porque eu tenho aquilo que é necessário para eu sobreviver e eu não dependo de ninguém, e muito menos do senhor imperador. Passo bem. É exatamente isso que Laodiceia traz como uma sua forma de independência dentro da Ásia Menor. E dentro desse sentido, havia pelo menos uma única coisa que denunciava a fragilidade dessa cidade. Embora ela pudesse fazer tudo com o dinheiro dela, mas apenas uma coisa que ela não conseguia era a coisa mais essencial para a sobrevivência humana: tomar água. Por que ela não podia tomar água direito? Porque Laodiceia, ela não tinha um reservatório ou coleta de água própria. Então ela tinha que pregar de duas cidades vizinhas, Hierápolis e a cidade de Colossos, da carta de Colossenses. A grande questão é que a cidade de Hierápolis é uma cidade de águas termais, ou seja, uma água quente. A cidade de Colossos é uma cidade de água potável, bebível, então é uma água fria. Como eles puxavam águas das duas cidades, quando vinha de Colossos para Laodiceia, a água esquentava, e quando vinha de Hierápolis para Laodiceia, ela esfriava. Ou seja, fala que Jesus diz, a sua água é morna. E muitas vezes as pessoas utilizam esse termo para falar de mornidade, temperatura morna, para falar sobre a espiritualidade. E não é isso que Jesus está querendo dizer, já adianto, e já o explico. Não é sobre uma vida espiritual morna. Não é isso. Mas, retornando para o que significa para a cidade, aponta que Laodiceia não consegue ser nem como Hierápolis e não consegue ser nem como Colossos. Ela é blasé. Ela é ruim. E nas palavras de Jesus dá vontade de vomitar a água dessa igreja, dessa cidade. Feito esse panorama, nós focamos agora na igreja. Porque essa igreja que é crescida, estruturada dentro da cidade de Laodiceia, adere o mesmo espírito do qual a sua cidade quer. Não preciso de ninguém para colocar o dedo em mim e falar, faça isso ou faça aquilo. Porque eu, com o meu dinheiro, eu consigo comprar tudo o que eu quero. Porque eu sou rico, eu não preciso de mais nada. Eu passo bem e muito obrigado. E é exatamente isso que Jesus diz quando ele menciona que a igreja diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, eu passo bem, eu não preciso de Deus, e é por isso que eu fechei a porta e Ele está na minha porta batendo, porque eu não preciso do autor e consumador da fé, eu não preciso daquele que é o princípio de todas as coisas, porque eu não preciso de Jesus para sustentar minha vida, porque o dinheiro que eu tiro do meu bolso paga o meu aluguel, paga o meu alimento, paga o meu transporte e paga a minha viagem. Então eu não preciso de um Deus para me sustentar, sendo que meus próprios esforços já me sustentam. Da mesma forma que a cidade de Laodiceia falou para o imperador romano, não quero sua ajuda, passo bem, obrigado. A igreja de Laodiceia vira para Jesus e diz, Senhor, não preciso de você, passo bem, obrigado. Eu vou na sua igreja todo domingo, mas não preciso do Senhor. Eu dou o dízimo, mas não preciso do Senhor. Eu faço vigília, mas não preciso do Senhor. Por que eu não preciso? E como que a gente chega a essa conclusão? Porque é uma igreja que não é perseguida nem pelos judeus, nem pelo Império Romano. Não é uma igreja que enfrenta hostilidade, perda financeira por causa da sua fé, e muito menos uma igreja que enfrenta alguma hostilidade espiritual, algum engano de ensino teológico ao seu redor, porque eles não se importam. É uma igreja que não é nem Hierápolis
nem Laodiceia. É uma igreja que não cura com a sua água quente, e não é uma igreja que não cura nem com a sua água fria. É uma igreja inútil. É uma igreja que, conforme o nosso Senhor Jesus menciona no seu Evangelho, capítulo 6, falando sobre onde está o nosso coração, é uma igreja que tem um coração na terra e não um coração no céu. E observe a palavra no e na. Quando Jesus fala sobre tesouros na terra e tesouros no céu, ele não está falando tesouros da terra, ele não está falando dessa cadeira onde nós estamos sentados, e nem numa cadeira do céu onde nós estaremos sentados. Ele fala de um tesouro na terra e um tesouro no céu. Ele está falando aonde o nosso coração aponta. E aquilo que a igreja de Laodiceia está apontando com o seu coração é os prazeres e a satisfação plena daquilo que ela pode conseguir com o seu dinheiro. Porque se a gente perguntasse para Laodiceia hoje, Laodiceia, o quanto que é o de suficiente para você? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E é dentro dessa igreja que eu quero refletir com vocês a respeito da última carta que Jesus escreve. E é uma carta muito significativa e importante, fechando as 7 cartas, porque observe como Jesus ele se apresenta para essa igreja. Ele diz para ela, esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Amém significa concordo, veredito, é verdade isso que foi dito. Então sempre quando a gente ora e vocês falam amém, você está falando, eu concordo, isso é verdade, e é um veredito da qual nós estamos falando. Então cuidado com o que você fala amém. Amém? Dito isso, Jesus ele se apresenta como a verdade absoluta para eles. Ele continua e ele fala que além de ser a verdade absoluta, ele é uma testemunha fiel e verdadeira. Ele é aquele que está vendo o que está acontecendo, ele está observando, sendo uma testemunha diante dos nossos olhos e vendo o que acontece. Ele fala, e eu sou uma testemunha íntegra e que não mente. Eu vejo e eu falo o que eu estou vendo. E digo mais, eu estava no princípio da criação, então nada foge do meu controle, nada foge da minha soberania. E é esse Jesus que tem a testemunha fiel e verdadeira, é a verdade absoluta, e que estava antes da criação de tudo que existe. Ele fala, Laodiceia, você é nojenta. Laodiceia, você é miserável. Laodiceia, você é repugnante. E isso, Jesus não está falando para quem não é crente. Jesus está falando para uma igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque às vezes a gente fala, verdade, pastor, o meu vizinho, aquele cara, diante de Jesus, Jesus tem vontade de vomitar e considera ele um miserável. Não, Jesus não está falando do meu vizinho, Jesus está falando de mim. Está falando da igreja dele, aquele que ele conhece perfeitamente. E por ele conhecer perfeitamente essa igreja, nós podemos entender que a Laodiceia é uma igreja que se tornou pobre espiritualmente. Laodiceia é uma igreja que se tornou pobre espiritualmente. Veja o versículo 17, principalmente no que ele vai dizer. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. Versículo 20, preste atenção, eu estou à porta e bato. Vocês já viram uma parábola que Jesus conta? Que um rei de uma cidade, ele deixou algumas pessoas administrando as coisas dele e saiu para viajar. E ele volta como um ladrão na noite, como alguém que não avisou que ia estar voltando, e ele se depara com as coisas tudo desajustadas. É essa referência que o texto está fazendo.
Ele está falando de um Jesus que é o Senhor da igreja, e ele está diante da sua igreja e vendo a igreja que está com o coração fechado, mesmo crendo nesse Deus. E como que Jesus, ele vai atribuir o maior problema desta igreja? O maior problema da Laodiceia ter se tornado uma igreja pobre é a autossuficiência. É a autossuficiência. Quando nós achamos que nós somos autossuficientes para tomarmos conta da nossa vida de forma plena, lidarmos com todas as nossas ações como nós bem queremos, lidar com aquilo que está no nosso dia a dia, com a nossa sabedoria, com a nossa sagacidade, com a nossa inteligência, nós nos tornamos autossuficientes. Tem uma história que eu vi uma vez, achei muito engraçada, de uma pessoa, um adolescente, que comprou alguns doces, algumas bebidas, com o dinheiro que ele ganhava dos pais, e quando os pais foram tomar satisfação, ele falou: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. E os pais falaram: seu dinheiro não é seu, eu que te dei, você não é autossuficiente, você depende de mim, você não compra o que você quer, eu dou o dinheiro que você precisa para comprar as coisas. Tirando o dinheiro e colocando a nossa vida, o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, falando com os filósofos epicureus e debatendo a respeito de Jesus Cristo, ele diz as seguintes palavras. Veja que interessante o que o apóstolo Paulo vai mencionar. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo, Deus, dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Vocês observam que vocês só estão conseguindo prestar atenção no meu sermão, respirar e continuar me ouvindo enquanto eu estou falando, porque Deus está colocando um fôlego no seu pulmão, porque o ar que você respira não é seu, vem de Deus? É exatamente isso que Paulo está falando. Nem para nós prestarmos para respirar, nós prestamos. Nós não temos nem autonomia para fazer como a gente bem quer, porque tudo isso vem de Deus. Quanto mais olhando para a igreja de Laodiceia, uma igreja que se acha autossuficiente apenas por ter dinheiro e falar: Jesus, eu compro o que eu quero, eu vivo como eu quero e eu desejo fazer as coisas como eu bem quiser, porque a vida é minha e eu sou autônomo. Ou a grande tolice de Laodiceia, que a torna pobre espiritualmente, que a torna miserável espiritualmente, é que ela se apega tanto àquilo que ela pode fazer com um pedaço de papel e esquece a fragilidade que ela tem como ser humano, porque até mesmo o ar que ela respira, que ela não consegue gerar por si própria, vem de Deus. Vem de Deus. O Deus que ela trancou pela porta de fora. Laodiceia tem um problema que o coração dela se voltou para aquilo que ela pode conquistar, para aquilo que ela pode comprar. Afinal, ela se tornou referência no mundo todo de um centro bancário, de uma indústria da moda, de um lugar onde as pessoas buscam cura. E se ela fornece tudo que as pessoas estão buscando, significa que ela é autossuficiente. Tem 2 textos bíblicos, 2 narrativas pelo menos, que eu posso citar para vocês, que tem a mesma verdade. Primeiro, nós lemos no texto de confissão hoje, Adão e Eva quando eles pecam contra Deus. Segundo, a Torre de Babel. Adão e Eva, diante de Deus, que visitava eles todos os fins de tarde, diante de tudo que eles tinham, mas eles não tinham autonomia
para comer do fruto proibido do bem e do mal. Eles poderiam comer todos os frutos, menos um, como nós lemos. Mas a ganância do coração deles falaram: eu quero isso. Eu quero ser autossuficiente. Eu quero ser Deus. Então eles vão, tomam, se deliciam e comem. E então eles se percebem pobres, cegos e nus diante de Deus. A Torre de Babel, que havia sido enviada às pessoas para se espalharem por toda a terra, eles falam: me espalhar? Eu, que sou grandioso, eu que sou o centro cultural de todo mundo, vou me espalhar por aí? Eu vou é nada, eu vou juntar esses meus amigos, fazer uma torre para tornar o nosso nome célebre por todas as pessoas, porque eu não vou obedecer esse ser divino que está mandando me espalhar por aí. Digo mais, vou construir uma torre e ir lá reclamar com ele que eu não vou sair daqui. Torre de Babel, com o seu desejo de autonomia, Deus olha para ela, miserável, pobre, cega e nua, olha e fala: tão pequena e quer chegar até mim? Tenho que até me inclinar para enxergar essa insignificância de Babel. Deus vai e confunde e espalha todos para continuar o seu propósito. 2 desejos de autonomia, e nós caímos em Laodiceia, uma igreja que deseja ser autônoma simplesmente porque tem recursos. Simplesmente porque tem recursos. E esses recursos, eles são não pecaminosos em si, mas influenciáveis. Porque o problema de Laodiceia ter se tornado pobre espiritualmente não era, e aqui eu quero falar com muita clareza, não era eles terem dinheiro. Você ser abençoado e ter dinheiro não é pecado. Não é pecado. Se você pode ter e conquistar, amém, isso é bênção. O problema de Laodiceia é que, frente a isso, eles colocaram o seu tesouro nas coisas da terra. Eles fizeram do seu dinheiro a fonte da existência deles. Fizeram do dinheiro deles, aquilo que Jesus diz nos evangelhos, o Deus deles, Mamon. O problema nunca foi o dinheiro. O problema foi o coração que amou o dinheiro. E por isso, Laodiceia se torna uma igreja espiritualmente pobre, porque ela diz que ama a Deus, mas ama as coisas que ela mesma pode conquistar com suas mãos. E nós também, embora não percebamos, a gente faz isso da mesma forma. Laodiceia, uma igreja pobre espiritualmente, pode ser muito parecida conosco, que talvez sejamos pobres espiritualmente. Querem ver uma frase muito simples? Deus, eu fiz até aqui, agora é com o Senhor. A minha autonomia me trouxe até aqui, eu fiz tudo certinho. Agora é você que tem que agir. Gente, se Deus não permitir que a gente respire, nós não vamos nenhum passo em diante. Como assim nós temos uma autonomia para falar: Deus, eu vou até essa parte, agora o Senhor continua? Isso é loucura. Isso é desejo de autossuficiência. Isso é só falar: Deus, eu não posso fazer um trovão cair, porque eu sou impedido fisicamente disso. Mas eu fiz um monte de coisa para cair um trovão no meu vizinho. Agora é com você. Um raio, porque o trovão é um barulho. Nós, de forma muito parecida com Laodiceia, nós também somos pobres espiritualmente, porque nós não deixamos Deus dirigir cada passo da nossa vida, a nossa moral, a nossa ética, a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, a maneira como nós lidamos com os nossos cônjuges, a maneira como nós lidamos com o nosso casamento, a maneira como nós criamos filhos, a maneira como nós participamos na igreja,
a maneira como nós lidamos com a dor e com o sofrimento. Muitas vezes, nós podemos agir como a igreja de Laodiceia, porque em todas essas áreas nós falamos: Deus, eu te cultuo todo domingo, eu estou na escola bíblica, eu dizimo, eu oro pela igreja, mas não vem se intrometer na onde eu arrumo o meu dinheiro. Não vem se intrometer na maneira que eu lido com as minhas relações. Não venha se intrometer na maneira que eu trato a minha esposa ou meu marido. Não venha se intrometer na maneira que eu crio meus filhos e meus netos, porque quem faz isso sou eu. Essas esferas são minhas. O Senhor eu adorei no domingo e parei lá. A semana, os 6 dias, eu que conduzo a maneira como eu vou lidar com essas coisas. E Jesus olha para nós e da mesma forma como para Laodiceia ele fala: você é pobre, cego e nu. Os bens que você fala ter, a autossuficiência que você proclama ter, elas são nada diante de mim. E eu não citei de forma muito clara antes, falando sobre Laodiceia, mas aproveito e falo de Laodiceia em nós. O que evidencia que Laodiceia é dessa forma, e o que evidencia que nós também somos dessa forma, pobres, cegos e nus? As obras. As obras. Porque é onde Jesus ele faz a referência direta às águas das cidades. Porque quando ele menciona, você não é nem quente e nem fria, você é morna, ele não está falando sobre o nosso nível espiritual. Por que não? Meus irmãos, se Deus nos ama, você acha que Ele quer que a gente seja espiritualmente frio? Não faz sentido. Se Deus é um Deus zeloso, como Ele apresenta na sua palavra, e Ele está disciplinando as igrejas por serem frias espiritualmente, você acha que Ele irá falar, quem dera você fosse frio? Morno é mais quente do que frio. Então Jesus quer que elas reduzam o nível de espiritualidade? Não faz sentido. O que Jesus está dizendo é, vocês não conseguem nem ser terapêuticos ao ponto de aliviar as dores com a água quente. E vocês não conseguem ser refrescantes como Colossenses, que tem uma água fresca para aliviar no calor da vida. A água de vocês evidencia que vocês são nada. E Jesus faz a referência a isso, falando sobre a vida espiritual e as práticas da vida espiritual naquela igreja. Pois ele começa a carta dizendo, conheço as tuas obras. Nós, muitas vezes, somos conhecidos por Deus, da mesma forma como Laodiceia, como pobres, cegos e nus, porque a nossa vida não obedece fielmente à palavra de Deus. E Deus, Ele não quer que nós sejamos crentes apenas esquentando o banco da cadeira, mas que nós sejamos crentes fiéis e dependentes deles. Não autossuficientes, mas dependentes daquilo que o Senhor fala. E qual a solução que Deus dá então para a igreja de Laodiceia? Como que Deus resolve o problema dessa igreja que está espiritualmente pobre? Dando instruções a respeito de como ela pode se tornar rica espiritualmente. Porque somente Deus pode tornar Laodiceia uma igreja rica espiritualmente. Leio com vocês o texto novamente. Versículo 18. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. E Jesus aqui, ele apresenta 3 características para ele tornar a igreja de Laodiceia rica espiritualmente.
A primeira dela é comprar no lugar certo. A segunda dela é eles serem disciplinados. E a terceira, do qual Jesus ele vai citar, é exatamente sobre a permissão de que ele faça esse raio-x na nossa vida. Observe que a igreja de Laodiceia, Jesus está falando nitidamente para ela que ela vai ser disciplinada. E ela vai ser disciplinada porque ele já fez o raio-x dela. Ele é o Amém, a verdadeira testemunha e fiel, e o princípio de toda a criação. Ele já viu com muita exatidão como Laodiceia é. Agora basta a Laodiceia aceitar esse diagnóstico ou não. Agora basta a Laodiceia entender que ela está em pecado diante de Deus ou não. Por isso que Jesus ele está falando: estou batendo a sua porta, e se você não abri-la, eu pego o seu candelabro e jogo fora, e coloco sobre outra igreja. Como ele fala no primeiro capítulo de Apocalipse. Um segundo detalhe, que eu mencionei para vocês alguns domingos atrás, Laodiceia é ela, e se eu não me engano Sardes, agora outra igreja foge da minha cabeça, mas são as únicas igrejas que a cidade não existe mais nos dias de hoje. E são as únicas duas igrejas onde Jesus chega junto na advertência contra elas. E o início do livro de Apocalipse, Jesus fala: se você não mudar, eu vou e arranco o seu candelabro do lugar e coloco sobre outro. Então o primeiro cenário é a pessoa aceitar o raio-x que Deus faz dela. Aceitar que de fato Laodiceia, apesar de toda a sua riqueza, ela é pobre e segue nua. Apesar dela ser rica financeiramente, ela ter a indústria textil mais bela do planeta, e ela ter toda a medicina para os olhos, de nada disso adianta, porque diante de Deus ela continua pobre e segue nua. E o que Jesus fala? Aceite o meu diagnóstico sobre você e faça o quê? Seja zeloso e arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Tome o cuidado, tome o zelo de olhar para aquilo que eu estou falando e dar uma atitude de 180 e mudar o caminho que você está trilhando. Laodiceia, seja zelosa e arrependa-se das suas obras, porque eu sou a testemunha verdadeira que estou falando para você. Por isso, preste atenção. E o que ele fala para ela prestar atenção? Como que ele vai lidar com a pobreza espiritual de Laodiceia e torná-la uma igreja rica? Eu vou te disciplinar. E aqui é uma palavra que nós, como cultura, temos um grande medo. Nós, como cultura, temos um pé atrás quando ouvimos a palavra disciplina. E temos que ter. Porque Hebreus vai falar que a disciplina é para que a gente tenha noção do que nós estamos fazendo de errado. Mas a disciplina não é apenas para medo. A Bíblia fala que disciplina é para santificação. Se você ler Provérbios, capítulo 3, vou até pegar aqui o versículo para dar para vocês de referência certinho, tá bom? Se vocês lerem Provérbios 3, versículo 11 a 12, vai dizer que Deus, ele disciplina a todos quanto ele ama. Leio: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Provérbios falando que a disciplina é uma atitude de amor. Segundo o texto, Hebreus 12, 6 a 8, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Você pula para o versículo, vou ler tudo, mais fácil. Enquanto suporta essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um pai que nunca foi disciplinado, um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina,
como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. E aquilo que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia é: eu vou disciplinar vocês porque eu amo vocês. Eu estou contra vocês porque eu amo vocês. A disciplina que vem de Deus é um ato de amor para que os seus filhos, a sua santa igreja, não seja contaminada pelo pecado e os pensares da nossa cultura, não seja influenciada pela maneira de autossuficiência de vida. Aquilo que Jesus disse para Laodiceia é: você estava comprando o tempo todo tipo de riqueza que não servia em nada para vocês. Eu vou discipliná-los e ensiná-los de quem vocês devem comprar as verdadeiras coisas. E as verdadeiras coisas de quem você deve comprar é de mim. Porque Jesus, ele faz agora uma referência a Isaías 55, aonde o profeta, mencionando Deus, fala que chegaria um dia onde o Senhor falaria: venham, venham todos vocês que estão com fome, que estão com sede, comprem de mim, porque eu não cobro preço algum e eu lhes dou a comida e a água verdadeira. Venham até mim e eu lhes darei gratuitamente aquilo que vocês se esforçam para pagar e tentar ter algum significado, alguma recompensa daquilo que vocês têm. Aquilo que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia é: o caminho para vocês se tornarem espiritualmente ricos é aceitarem o que eu estou falando, que é: vocês são pobres, cegos e nus. Segundo caminho, eu vou discipliná-los, eu vou ir até vocês, e eu vou mudar essa situação. Terceiro caminho, parem de comprar as coisas da cultura e comprem as coisas de mim. Parafraseando, parem de deixar a cultura moldar a sua maneira de pensar, os seus amigos, a sabedoria popular, o que as outras pessoas fazem, moldar a maneira como você lida com a sua sexualidade, com o seu casamento, com seus filhos, com as suas finanças, com todos os seus recursos, com tudo que está sobre a sua posse. Pare de lidar como a cultura lida e lide da maneira que Deus lida. Pare de comprar essas coisas com esse dinheiro que não serve para nada e compre gratuitamente daquilo que eu quero lhes dar. Compre gratuitamente daquilo que vai preencher a vida de vocês. E o que é que vai preencher a nossa vida? Senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque é muito interessante. Qual que é a linguagem que Jesus usa no versículo 20 para falar que ele vai disciplinar a igreja? Bater a porta e entrar, para aqueles que abrem. Então ele vai sentar, ele vai ter uma refeição com essa pessoa e junto eles vão colocar a casa em ordem. E aqui eu me aproprio do teólogo Grant R. Osborne, na onde ele traz uma definição para isso que está acontecendo dentro da igreja de Laodiceia. Quando Jesus ele faz essa referência de precisarmos comprar dele e somente dele, e sermos disciplinados por ele, e somente ele dentro de uma casa, aquilo que ele está dizendo é que a figura, abre aspas, a figura da refeição se origina da prática da comunhão à mesa do Antigo Oriente Próximo. Compartilhar uma refeição no Antigo Oriente Próximo era compartilhar a vida. Quando as pessoas estavam brigadas, um convite para uma refeição abria o caminho para a reconciliação. Mesmo as refeições diárias eram eventos altamente complexos, nos quais valores sociais, limitações, posições e hierarquias eram reforçadas. Aquilo que o teólogo Osborne vai trazer para nós de clareza é que essa refeição que Jesus está propondo para a igreja é uma refeição de um caminho de disciplina. E ao mesmo tempo é um caminho de graça.
Porque aquilo que Jesus propõe para essa igreja é participar da mesa dele, uma mesa da reconciliação, a mesa do Senhor. Mas antes de participarem da mesa do Senhor e da reconciliação, eles vão participar daquilo que Deus tem a dizer, porque eu sentarei, falarei com ele e ele comigo, e depois juntos participaremos da minha mesa da reconciliação. Aquilo que Jesus diz, ele iria entrar na casa daquela igreja, iria colocar ela em ordem, para que ela então pudesse desfrutar do verdadeiro alimento que reconcilia. E esse verdadeiro alimento que reconcilia é a pessoa de Jesus. Quando nós vemos no jardim do Éden, Adão e Eva, eles tentaram se saciar comendo de um fruto proibido e se separaram de Deus. Depois de muito tempo, é falado que Deus estava tirando o seu povo do deserto, e esse Deus faz descer pão que desce do céu. E então as pessoas, elas comiam esse pão que descia do céu, gratuitamente, todos os dias, se saciando. E então vem o profeta Isaías, depois de 60 anos desse evento, e ele diz: haverá o dia onde Deus, ele lhes dará gratuitamente do pão que vocês precisam para sobreviver. De Deus, ele mesmo lhes dará. E depois de 600 anos do profeta Isaías, surge Jesus Cristo, nosso Senhor, que no Evangelho de João, capítulo 13, ele se identifica como o pão que desceu do céu, o pão que sacia toda a sede. E quando ele está lá na Santa Ceia, lá na mesa com os discípulos, um pouco antes de se entregar na cruz, ele fala: este é o meu pão, que é o meu corpo, que é rasgado por amor a vocês. Comam do meu corpo para que vocês tenham vida, bebam do meu sangue para que vocês tenham reconciliação. Aquilo que Jesus está dizendo na ceia dele é que somente ele pode saciar as nossas maiores necessidades. E quando ele vai para a igreja de Laodiceia, ele fala: você é pobre e segue nua, porque eu já lhe dei o pão que lhe sacia, eu já lhe dei tudo o que você precisa para viver, eu já te dei gratuitamente, e você está aí tentando comprar as coisas fora. Agora me escute, porque estou batendo a porta, e quando eu entrar, eu vou demonstrar isso para vocês, e depois nós partilharemos da verdadeira comida, que pode saciar toda a fome, que é a mesa da Eucaristia do Senhor. E por Jesus bater a porta, ele também fala a nós, e não a igreja de Laodiceia, que necessitamos ser ricos espiritualmente, tão somente por meio dele. E Jesus quer nos fazer ricos espiritualmente, ao falar para nós que ele está fazendo um raio-x da nossa vida, que ele está olhando para as nossas ações, para as pessoas que nos cercam, para as nossas atitudes, e ele faz um raio-x. Ele vê tudo que nós passamos. E ele vê todas as dificuldades da qual nós lidamos. E ele vê que muitas vezes nós lidamos com as dificuldades da vida com princípios completamente diferentes da palavra de Deus, com princípios distorcidos da palavra do Senhor. E Jesus fala: aceitem o raio-x que eu estou fazendo de vocês. Aceitem o puxão de orelha que o pastor, os líderes da igreja, os irmãos piedosos falam a respeito de caminhos tortuosos que você tem andado. Eu faço um raio-x sobre vocês, e o meu povo, os líderes da igreja, eles estão aqui para testificar que você está tomando um caminho de morte, um caminho de destruição. O caminho para nós sermos ricos espiritualmente é aceitarmos o raio-x do Senhor Jesus. O segundo caminho é pararmos de comprar as coisas do mundo e comprarmos as coisas de Deus. É pararmos de deixar o TikTok moldar a maneira que a gente pensa, que o ciclaninho do YouTube molda a maneira que a gente pensa, que o coach Mega Blaster sensacional molde a maneira que a gente pensa. Porque todos esses e muito mais falam de sabedoria humana e não sabedoria de Deus. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que nós somos considerados loucos para o mundo
mas sábios para Deus, porque a sabedoria dos homens não é a sabedoria do Senhor, porque a sabedoria de Deus produz salvação, e a sabedoria dos homens destruição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Jesus, ele fala para nós comprarmos da pessoa certa, que é Ele. Comprem vida de mim, comprem sabedoria de mim, comprem instrução, princípios da minha palavra, gratuitamente que eu lhes dou, porque eu lhes dou vida. E o terceiro cenário é aceitar a disciplina que vem do Senhor. Porque a disciplina de Deus, que é colocada hoje em dia pela igreja, não é para o mal dos cristãos, não é para humilhar ninguém, mas é para cuidar das pessoas, é para zelar pela espiritualidade delas, porque a igreja não inventou a disciplina, o Senhor da igreja inventou. E Jesus diz: arrependa-se, seja zeloso, volte o caminho, escute o que eu estou falando, escute as advertências que eu estou lhe dando, escute a disciplina que eu estou falando, para que você não venha cair num caminho de morte, mas viva a vida gratuita que eu lhes dei. Nós precisamos não temer da disciplina do Senhor, mas entender que um pai só disciplina o filho que ama, e da mesma forma Deus conosco. Se Deus não nos disciplina e a nossa vida é autossuficiente e nós não precisamos lidar com isso, talvez a gente tenha que rever se nós realmente cremos que Deus nos ama, porque Ele disciplina aqueles que Ele ama, como um pai disciplina o seu filho. E como nós, diante dessa mensagem, nós podemos responder de forma muito prática aquilo que Deus nos fala por meio da carta aos Laodicenses. Primeiro, meus irmãos, cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Laodiceia, por ver bênçãos externas, por ver riqueza, saúde, reconhecimento, status e tanta coisa externa a ela não conseguia perceber que o interior dela estava lamentável. Talvez nós possamos passar por momentos da nossa vida maravilhosos. Estamos viajando, a família não briga, está tudo bem, vamos na igreja todo dia, a gente dizima, etc e tal, vai na escola, não tem problema nenhum. E nós achamos que isso corresponde ao nosso interior. Às vezes nós achamos que isso corresponde à nossa vida espiritual. E Laodiceia caiu nesse erro. Ela achava que a riqueza dela correspondia ao interior dela, e não. Da mesma forma, nós temos que ter cuidado com as nossas aparências, porque aquilo que é externo não corresponde ao que é interno. Portanto, tome cuidado com as aparências. Segundo, dependa apenas de Deus. Dependa apenas de Deus. Todos que têm cônjuge aqui, eu tenho plena certeza que vocês amam seus cônjuges, adoram dar um cheiro no cangote antes de dormir e vai dormir bem, leve. Mas o seu cônjuge não é sua vida. Sua vida é Deus. O seu cônjuge não te sustenta. Quem te sustenta é Deus. Se seu cônjuge morrer, vai doer com toda certeza. E não quero isso para vocês. Mas se ele vier a falecer, ela vier a falecer, a sua vida não depende do seu cônjuge. A sua vida depende de Deus, que dá o ar para a sua existência. A sua vida não depende dos seus filhos. A sua vida não depende do seu trabalho. A sua vida não depende das coisas que você almeja aqui nessa terra. A sua vida depende única e exclusivamente de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa intenção nas coisas daqui e tiramos o foco de Deus, nós caímos num caminho de morte como a igreja de Laodiceia. Portanto, que a gente dependa única e exclusivamente de Deus. E como o apóstolo Pedro diz na sua carta, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no momento propício, Ele lhe exaltará. Não dependa das bênçãos do Senhor, dependa tão somente do Senhor. Terceira aplicação, deixe Deus te ferir. Deixe Deus te ferir. Como? A disciplina é ruim.
Ninguém gosta de ser disciplinado. Eu, quando era moleque, eu levava umas espadadas de São Jorge do meu pai. Ele exagerava. Mas eu levava umas espadadas de São Jorge do meu pai, que ele até tinha plantado na frente da minha casa, para dar até medo na hora que eu entrasse. Mas eu tinha medo de aprontar. Mas eu sabia que meu pai, quando ele me disciplinava, ele não queria o meu mal. Ele não queria me machucar por machucar. Ele queria que eu não caísse num caminho de destruição. E de igual forma, ao me ferir, ele me salvava. E assim é Deus conosco, meus irmãos. A disciplina não é agradável, mas a disciplina é um instrumento de Deus para nos amar, nos corrigir e nos salvar. Não temam disciplina. Não temam a maneira que Deus cuida do seu povo. Porque se Deus não nos disciplina, significa que nós não somos filhos dele. E disciplina, normalmente a gente entende, a pessoa já ser exposta publicamente aqui, etc e tal. Tem isso, mas não é isso também. Porque veja o modelo de Jesus para disciplinar. Ele senta à mesa e coloca a casa em ordem. Ele fere a pessoa com as palavras de Deus para colocar ordem naquilo que está em desordem. E uma das palavras que eu gosto do Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, é: feriste-me com a tua palavra, Senhor. Desde então eu te amei. Somente quando Deus nos fere com a palavra dele, é que de fato nós somos mudados, transformados e salvados. Não tenham medo da disciplina do Senhor. É um ato de amor e cuidado por cada um de nós. Eu estou sujeito à disciplina. Todos nós estamos sujeitos à disciplina. Porque a disciplina não é institucional, não é feita por homens, mas sim pelo Deus bondoso que cuida de cada um dos seus. Que a gente então nos deixemos ferir pela mão amorosa do nosso Pai eterno. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos revela por meio da igreja de Laodiceia que nós devemos tomar todo cuidado com as aparências. Que a autonomia que o nosso coração tanto deseja venha a ser destruída pelo seu Espírito Santo, como nós estudamos mais cedo na EBD. Que a autonomia que o nosso coração almeja, uma autonomia pecaminosa, venha a ser destruída pelo Senhor. E que uma vida de dependência a Ti venha a surgir e ser instaurada. Usa-nos, ó Pai, para a Tua santa glória, nos molde e nos transforme. Nos fira com a Tua palavra, para que nós lhe amemos. E que a gente desperte, zele e se arrependa dos caminhos que nós temos tomados e nos coloquemos debaixo da Tua santa mão. Em nome de Jesus que nós oramos, Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja por cada um de vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, recaia sobre cada um dos vossos corações. E que o Espírito Santo lhes conduza a uma vida de dependência, desde agora e para todo sempre. Amém.